Olá, sejam bem-vindos para mais uma live da Sociedade Psicanalítica Online. Eu já estava com saudades. Bem, a gente está retomando a nossa série de lives entrevistas, em que vocês são convidados com suas vistas para estarem aqui conosco, participando e entrevistando aqueles que são nossos convidados. Vamos começar já, mas eu queria antes dizer aqui sobre o título da nossa live, a importância desse tema e também anunciar para vocês algumas coisas. Bem, hoje a live da série Entrevistas tem como título Precisamos Falar sobre Psicose, Cotidiano, Teoria e Clínica. Bem, tema muito pertinente, né? A psicanálise, ela se faz inicialmente como uma clínica da neurose, mas a gente hoje vai falar um pouquinho da clínica da psicose, da teoria em torno da psicose. Muitos psicanalistas nunca atenderam psicóticos, nunca trabalharam com isso, esse tipo de clínica, de teoria, mas é uma coisa que a gente realmente precisa falar sobre. Então, precisando falar sobre psicose, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre cotidiano, teoria e clínica. Bem, vejo que a Ilana já está por aqui, já te chamo. Vou aguardar também a Adriana chegar e já vou antecipando aqui para vocês, enquanto isso, um pouquinho da nossa programação. A gente passou um tempo aí sem postar os nossos conteúdos no feed, por alguns contratempos que tivemos, mas em breve a gente retoma com a postagem dos vídeos. Nós temos muitos vídeos bacanas pendentes que serão postados em breve, conteúdos gratuitos de altíssima qualidade no feed da SPO. Fica aí ligado, nos seguindo. Breve a gente está postando muita novidade bacana no que diz respeito a conteúdo de psicanálise. Bem, a gente também já está com os cartéis bombando, Eu quero convidar você a se implicar aí, você que é psicanalista, a se implicar nessa formação, proposta pelo Lacan, desse trabalho de se fazer analista através dos cartéis. Então a gente tem aí a frente de trabalho com cartéis coordenado pela psicanalista Camila Vosgrau, e você pode fazer contato pelo link que está na bio, para propor um tema de interesse ou entrar em um dos grupos aí que já está se formando com os temas propostos até agora. Então, você que deseja saber um pouco mais sobre cartéis, a gente tem no nosso feed também 2 posts sobre isso e uma live com a própria Camila Vosgrau, coordenadora, explicando um pouquinho sobre os cartéis. Bem, aproveitando o ensejo da live de hoje, eu quero desde já anunciar que no dia 9 de maio nós teremos uma live com o Marco Leite aqui no perfil da Sociedade Psicanalítica Online no Instagram. No dia 9 de maio, às 19 horas, nós vamos falar sobre psicanálise nas redes, o que é e como democratizar o acesso à psicanálise. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com o Marco Leite. E nessa live do dia 9 de maio, nós vamos fazer um sorteio de um livro do Marco chamado Psicanálise nas Redes. A gente vai estar falando sobre esse que é um tema do livro. Então fiquem atentos também ao feed da SPO, que em breve a gente vai postar por lá os critérios para o sorteio. Então vocês participam do sorteio e no dia 9 de maio nós vamos divulgar na live o ganhador do livro. Então a SPO, o Marco vai estar enviando direto para sua casa aí o livro, se você for o ganhador. Bem, a gente tem outra coisa para sortear também, que ainda vamos anunciar com mais calma, mas eu já tenho aqui um modelo para mostrar para vocês. A Adriana também já entrou, já chamo vocês, Adriana e Ilana, mas eu já quero aproveitar para vocês que estão ao vivo aí ficarem sabendo de primeira mão que nós estamos com uma parceria com a página ABC 3D Materializando Ideias. O artista responsável por isso ainda não apareceu por aqui, a gente ainda vai falar sobre, fazer uma divulgação em conjunto, mas eu quero mostrar para vocês, a gente vai estar sorteando aqui pela SPO, olha que belezura de escultura, olha, é um Freud realista demais, perfeito, olha esses sapatos. Então a gente vai estar sorteando aqui pela SPO em parceria com a ABC 3D Materializando Ideias. Então fica aí ligado também no perfil da SPO para ter acesso aos critérios do sorteio, tanto do livro do Marco
cujo resultado a gente anuncia na live do dia 9, quanto da estatueta do Freud, né? Depois vocês vão ver na página, quando a gente começar a divulgar aí, que ele também tem outros trabalhos brilhantes. Eu já tratei de ter todos aqui. Ó, vejam bem esse divã, olha que coisa maravilhosa, né? E também temos um Lacan, olha isso, como é real, olha que bacana, né? Então é um trabalho muito legal. Já recomendo que vocês sigam a página lá, @ABC3D Materializando Ideias. E sigam também o perfil da SPO para que em breve vejam lá os critérios do sorteio. Bem, mas lembrando que no sorteio é o Freud que a gente vai estar aqui colocando para que vocês concorram pela página da SPO, né? Pensa um Freud desse na sua estante. Então fica ligado aí, né, nos critérios do sorteio que a gente vai divulgar em breve, daqui a alguns dias, na página da SPO. Vou aproveitar também para lembrar vocês de uma coisa que eu já divulguei por aqui. Nós teremos um mini curso Real, Simbólico e Imaginário com ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Simões. Um mini curso imperdível que vai acontecer em 3 noites de terças-feiras, das 8 às 9h30 da noite. Reserva as datas aí, 14 de junho, 5 de julho e 12 de julho. Né? São 3 datas mais para frente. Então, você que se interessa pelo tema real, simbólico e imaginário, a entrada disso, né, com Lacan, a importância disso para a clínica, enfim, fica ligado aí nesse mini curso imperdível, né? Em breve também nós divulgaremos os próximos seminários, né? Você que está aí querendo entrar num seminário, né, para os seus estudos continuados, não, né, fique preocupado. Em breve nós divulgaremos os seminários do 2º semestre. Muita gente procurou, mas a gente já tinha começado os seminários do 1º semestre, mas em breve nós teremos novos seminários para o 2º semestre. Mas esses a gente divulga depois com um pouco mais de calma. Sem mais delongas, vamos convidar aqui para a nossa live de hoje, em que eu e vocês entrevistaremos Adriana Borba e Ilana Cohen. Adriana Borba é psicóloga, psicanalista, especialista em psicanálise, mestranda em psicanálise e cultura. Adriana que já tem uma entrada nesse tema da psicose de maneira muito interessante, está estudando o tema de uma maneira muito bacana. Tem um conto magnífico sobre psicose para contar para a gente aqui hoje, eu vou pedir isso à Adriana. E também temos a Ilana Cohen aqui com a gente, que é psicóloga, é psicopedagoga, trabalha com psicose já há muitos anos, como gestora de residências terapêuticas para psicóticos há 5 anos, né? Tendo já sido consultora para a abertura, para a fundação de várias residências terapêuticas, e agora, há 5 anos atrás, ou melhor, agora mais recentemente, né? Misturei as coisas. Agora, mais recentemente, abriu a sua própria residência terapêutica em São Paulo. Então, vamos chamar para essa conversa aqui Adriana Borba e Ilana Cohen. Olá, boa noite, Ilana, boa noite, Adriana. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Estão me ouvindo bem? Tá tudo pronto por aí? Está ouvindo a gente? Eduardo, tá conseguindo? Tá. Ouço bem também. Sejam muito bem-vindos à SPO, né, para a gente falar desse tema tão importante que a gente, inclusive, intitulou Precisamos Falar sobre Psicose. Vai ser muito bom poder bater um papo com vocês por aqui. Sim. Não sei se Ilana quer falar alguma coisa, enfim, antes da gente entrar no que o Eduardo pediu no conto, né? Um conto que vai ser meio que uma fotografia para quem está assistindo, né? Sobre o universo, né? Vamos, digamos assim, da psicose, né? É um retrato, é uma caricatura, mas com o pé na experiência, né? Na prática clínica que a gente tem. Eu vou só complementar o que a Adriana está falando. Eu acho que psicose hoje, né, toda essa parte da saúde mental, não vou nem dizer da doença mental, mas a saúde mental deixou de ser um pano de fundo como era e passou a ser meio protagonista no pós-pandemia, né? Essa coisa passou a ter uma vida própria. As pessoas pararam de ter vergonha e começaram a falar, olha, eu tenho um problema. E aí a gente começa a ver que a gente tem uma população grande, um número grande de pessoas que são atingidas por isso e muitas vezes elas não se dão conta disso.
né? Quando são pessoas mais depressivas ou que estão com muita angústia, mais ansiedade, só vai se dar conta quando já está num estágio muito alto. Então, eu acho que essa conscientização da doença mental é uma coisa extremamente importante hoje em dia. Bacana. E aí a gente vai falar, né, desse campo da saúde mental e como uma crescente, especificamente, né, do que a gente precisa hoje falar sobre psicose. Muito bacana a gente colocar aqui, né, na nossa temática não só a teoria clínica, mas o cotidiano com psicose. Acho que a Ilana vai poder falar bastante para a gente sobre isso, porque trabalha com residências terapêuticas já há um bom tempo, né, vai poder contar um pouquinho. Mas vamos pedir a Adriana para abrir aí, fazendo um pouco de uma explanação, assim, porque, Adriana, aqui na página nós temos pessoas que estão começando uma formação em psicanálise, temos analistas que estão começando aí a caminhar. Então, o que é a psicose? Como é que é o entendimento dessa estrutura? O que você pode falar assim, para introduzir antes de ler o conto para que a gente possa entender melhor? Eu vou começar aqui com uma frase do Lacan, que tá naquele artigo, né, que eu tenho um conto, né, que fala: qual é esse outro que fala no sujeito de que o sujeito não é nem mestre nem semelhante? Qual é o outro que fala nele? Tudo está aí, né? Lacan estava dizendo da psicose. Vocês já devem ter ouvido, né, a frase de Lacan, que a psicose é o inconsciente a céu aberto, né? Quer dizer, o que a gente vê na neurose, né, tentando ser escondido, na psicose a gente vê tudo ali, tá tudo ali, eles entregam pra gente, né? Apesar de que a gente tem uma história desde os primórdios, né, de que o psicótico fica à margem da sociedade, né? Ele não sabe estar na sociedade, ele não sabe lidar com o social, então você simplesmente tira. E a gente, atualmente, né, quer dizer, a gente vai falar aqui dos dois lados, né? Vai falar de um psicótico que consegue ter uma vida, né, numa residência assistida, que é da Ilana, né? Enfim, que ela já tem uma experiência, uma gestão aí muito tempo com esse tipo de residências. E eu atendo os psicóticos, né? Eu trabalho com psicótico. Então, assim, que é possível sim fazer análise, é possível chegar nesse meio do caminho em que você tem uma residência e que você pode ter também uma vida social assistida, né? Com ajuda, enfim, com o tratamento, mas também você faz atividade, você vai na rua, você estuda, você vê um filme, enfim. Que você pode, se a gente não recuar, não fugir diante da psicose, a gente pode trabalhar e tratar também. Essa história de que o psicótico não vai para consultório, né? Talvez não vá tanto, né? Mas eu acho que vai sim, né? E a gente tem o caso Schreiber, a gente tem vários relatos, né, de psicanalistas que escreveram, Melanie Klein, Freud, enfim, sobre a clínica da psicose, né? Sobre o manejo, Ferenczi também tem muita coisa, né? Sobre o manejo da psicose. Eu tenho esse conto, né, que chamou a atenção do Eduardo, que é um relato que eu pego recortes, né, de algumas escutas, né, de algumas pacientes, no caso é uma personagem feminina, psicótica, e transformei, enfim, num conto ilustrativo, digamos assim. Antes de entrar no conto, e depois a Ilana vai trazer também fragmentos assim do dia a dia, do cotidiano desses residentes psicóticos, né? Mas eu queria, antes entrar um pouquinho, falar assim, duas linhas sobre a estrutura mesmo, um pouquinho teórico, antes de entrar no conto. Por favor. Ficar muito boiando. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né? A gente tem todo o percurso de Freud, né? Que é anterior. Quando Lacan fala da psicose, ele fala em cima da clínica do Freud, né? Eu tenho até o termo aqui que ele usa, que são os escritos do Lacan em que ele tem o retorno, né? O retorno a Freud, né? É que ele vai, ele galga, né? Ele constrói, né? Que ele vai construir o significante do nome do pai, né? Que é o que vai, enfim, intermediar toda a teoria do Lacan em relação à psicose, mas ele está o tempo inteiro em cima do que Freud já havia escrevido anteriormente, né? As coisas estão muito, muito ligadas nesse momento que Lacan vai, enfim, escrever sobre isso, que é 1955, né? Então, é a estrutura freudiana da psicose, né? Ele se rege por isso. E o Schreiber de Freud foi escrito em 1911, né? Então, a gente tem aí uma questão de entender essa parte, essa localização aí
temporal. Não sei se a maioria sabe, né, que o caso Schreber foi em cima do livro, né? O Schreber foi um psicótico, um juiz, enfim, eu não vou entrar no caso do Schreber, mas ele escreveu um relato, né, sobre o que ele sentia, sobre o que ele pensava, sobre a estrutura delirante dele, e Freud construiu toda uma teoria em cima do Schreber, né? E Lacan retoma isso. Então, o Lacan, ele traz alguns conceitos muito importantes, já em cima do Freud. Um deles é o conceito tão falado da foraclusão do nome do pai, né? Que é o que eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simplificada, né? A gente pode em outro momento aprofundar nisso, né? Mas assim, num conceito mais rasteiro, né? Mais rasteiro não, digo mais básico, né? Passando pelo Édipo, né? Aí o Lacan traz toda a questão da estrutura da linguagem, né? A gente se estrutura como linguagem, tem a neurose, a psicose e a perversão, né? Todos eles passam ali no Édipo, né? Por esses registros em que você tem que ser barrado o desejo da mãe, né? Então, na neurose, isso acontece de uma determinada forma, na perversão de outra. Na psicose, Lacan traz que esse registro é foracluído, né? Ele é negado, ele não é essa criança, né? Ela não passa por esse registro. Esse registro não entra simbolicamente, né? Não é mapeado, digamos assim. E com isso, a criança fica sem esse limite dela em relação ao outro, né? Ele é invadido, né? E aí a gente tem a estrutura psicótica, né? A estrutura psicótica não tem uma barra, né? Não tem essa barra que seria a barra chamada do pai, né? O pai ou o representante de um pai que barra o desejo do outro, no caso a mãe, enfim, ou esse outro que cuida da criança. Então, assim, eu estou até com um pouco aqui de achando as palavras para explicar de uma forma mais simplista. Eu acho que tem alguns que estão assistindo que já conhecem o tema com mais profundidade, tem alguns que ainda estão, enfim, iniciando aí, estudantes, né, estão iniciando esse estudo das estruturas clínicas. Então, tem um outro conceito muito interessante, é que onde tem essa falha, né, onde não há essa inscrição do nome do pai, o paciente psicótico ele constrói uma metáfora. Porque, veja bem, isso que eu acho interessante, o delírio é sempre uma tentativa de organização, uma tentativa de cura, tá, para o psicótico. E fracassa, né? Confunde por quê? Porque nessa tentativa de cura, ele constrói uma metáfora delirante, que é a construção do delírio, e aí a gente que trabalha com isso, a gente vê que cada delírio é como na neurose, né? Cada discurso, cada neurose é em cima da sua história de vida. Então, no psicótico, também, cada um tem um delírio diferente do outro. Em cima, o delírio diz sobre ele, né? Essa metáfora que ele tenta construir para dar conta do que falta, né? Desse registro do nome do pai, que é essa barra, ele constrói como uma metáfora delirante, que é uma tentativa de cura. Não, isso dá para ele o quê? Esse aparato do delírio, né? E nesse aparato delírio, seja persecutório, seja, enfim, uma construção esquizofrênica mais rebuscada, de qualquer forma, você não tem o que a neurose tem, que é o benefício da dúvida, né? Nós, como os neuróticos, a gente fala, poxa, aquela pessoa acho que não gosta de mim. Não, aquele outro eu acho que gosta. Você está na dúvida, você não tem certeza, porque você suporta essa dúvida entre você e o outro, né? Sempre. Para estar no mundo, no laço social, a gente está sempre com essa dúvida em relação ao outro, tendo que lidar com isso. Enfim, na adolescência isso pipoca, enfim, numa histeria mais grave também aparece, né? Mas na neurose obsessiva menos, porque você fica refém do pensamento, de uma coisa mais distante do outro, mas ao mesmo tempo numa lógica, né, própria. Mas na psicose, você constrói o delírio, que é uma certeza. Na hora que você tem angústia, você não lida com angústia, né? Você tem Deus falou com você. Aquela pessoa é enviada para te falar que morangos são bons, um exemplo, né? Então, o delírio ele oprime o psicótico, ele vem com uma certeza, né? Ele vem com uma certeza de uma resposta. E você ter uma certeza é muito opressor. Você fica submetido ao outro do delírio. E isso desliza também para as relações, né? Então, a gente fala muito, né? Claro que a gente tem na residência, a gente conversa muito, eu e Ilana, porque a gente tem na residência os casos mais graves e os casos mais simples. Como tem também pacientes depressivos graves, que não chegam a delirar, né? A gente está aqui falando dos que deliram.
E alguns sofrem, isso eu estou querendo dizer. Tem alguns que têm um delírio opressor, um delírio agressivo, um delírio que maltrata, né? E tem outros que não. Tem outros que têm um delírio que é mais suave, que é mais generoso, enfim, é no 1 a 1, né? Cada um constrói o seu. E o meu trabalho como analista e esse manejo com o psicótico, a gente na clínica da psicose, por isso que o tema precisamos falar sobre a psicose, é que não adianta você querer tirar o psicótico do delírio, né? Não adianta você curar um psicótico do delírio. Não. Você vai entrar naquele delírio, você vai participar daquela construção, que é a verdade dele, e você vai mediando junto com ele para que esse delírio seja menos opressor. Lacan tem até o Michel Silvestre, que é um teórico que escreve sobre Lacan e escreveu sobre psicose, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que é como, quando você atende um psicótico, é como se você pedisse num restaurante um prato para 2. Você vai dividir o bife com ele, né? Você vai comer do prato dele, né? Então você vai entrar ali na história dele. Se ele está falando, Deus está falando comigo que eu tenho que me cortar. Tá, por que Deus está falando para você que você tem que se cortar? Será que Deus quer que você corte? Será que você está entendendo realmente a mensagem que Deus está falando? Será que é isso? Enfim, e tem algumas questões que permeiam aí, que a gente pode até depois falar mais, que é a questão da sexualidade, que o psicótico sempre vai ter um conflito em relação à diferenciação sexual, que vai lá junto com a questão da metáfora paterna, da questão do Édipo, onde está fora incluído o significante do nome do pai e não é simbolizado. Nesse sentido, sempre vai ser alguma questão muito complicada da diferenciação sexual. Então, o psicótico que consegue não entrar muito nesse âmbito da sexualidade, dos relacionamentos, ele consegue até levar uma vida mais tranquila, enfim, e ter algumas áreas da vida preservadas, né? Algumas searas da vida que ele consegue, ou, às vezes, estudar, às vezes, enfim, fazer alguma arte, escrever, mas tem que ser mediado, tem que ser organizado, e acho que a análise, e acho que a psicanálise e a terapia, enfim, um espaço onde ele é ouvido e respeitado ajuda muito, tá? E aí, você compreende, Adriana, que isso tem a ver com essa ideologia lacaniana de secretariar o psicótico? É muito, porque quando você fala secretariar o psicótico, você deixa uma coisa muito solta, né? Vamos lá, vamos ver como é que o Lacan continua deslizando isso, né? Mas o que é secretariar? Pode ser escutar. Você pode entender como gerir psicótico. Você pode entender como mediar o delírio, né? Tem várias... Agora eu acho que os escritos seguintes, aqui, ó, no seminário 3 das psicoses, né, de Lacan, e ele também tem nos escritos, né, alguma coisa sobre o manejo da clínica, os escritos de Lacan, ele tem um manejo da clínica que você entra ali, né? Você tenta entender aquilo ali de uma ótica outra, né? Por isso que é uma escuta muito particular, né? Porque não é só a questão de... Porque a minha bateria está acabando aqui. Vou ter que ver uma outra bateria. Porque, na verdade, eu não sei que eu me cortei aqui porque a bateria baixou, que eu estava mostrando aqui o manejo, né, da psicose, né? Então, a questão da realidade, né? Tanto a neurose como a psicose, a realidade fica ali norteada, né? Ela é afetada, né? Por isso, pela sua angústia, né? Seja na neurose, seja na psicose. Agora, na psicose, ele é refém dessa realidade, né? É difícil, você não simboliza, então você não desliza tanto, né? Então, é mais opressor, né? É um contexto mais opressor. Tá, você quer trocar a bateria aí? Eu vou ter que pegar a outra bateria, que essa aqui tá acabando. Não tem problema, a gente inverte, daqui a pouco você lê o conto pra gente. Eu vou pedir a Ilana para não falar. Eu vou pegar aqui. Eu vou até colocar algumas situações que a Adriana colocou aí. E ela falou que o psicótico ele fica à margem da sociedade. Eu acho que isso era uma realidade que a gente tinha até então, né? Hoje, isso é uma das funções da residência, né? É trazer essa socialização. São coisas paralelas. É você tentar resgatar essa parte toda de
dessa socialização, não só dele se aceitar, mas também essa parte de socialização com o entorno, com o outro, de entender o outro, de se autoaceitar, mas também essa história de ficar à margem, hoje a gente traz isso para uma realidade, assim, conscientizar a sociedade. Então, quando a gente está trabalhando dentro da residência, a gente faz um pacto com as pessoas aí do entorno, com o cara do salão, com o cara do hortifruti, para que eles possam transitar ali sem serem taxados, sem serem rotulados e voltar a criar algum tipo de laço. Então, que tudo isso é feito de uma maneira muito devagar, né? No tempo de cada um, dentro das possibilidades. A gente faz esse pacto ali com aquele entorno que traz uma vida de novo, recomeça com a socialização. Adriana, eu estava falando, você falou que você vive à margem, tem uma evidência de socialização em torno e dentro da casa mesmo, né? E outra coisa que eu ia colocar que a Adriana tinha falado também é como é importante a análise para um psicótico. E esse espaço do consultório de uma diferença absurda para eles. Eles conseguem, dentro do delírio deles, elaborar, estruturar alguma coisa e começar, por mais básica que seja, né? Essa elaboração, eles começam a se soltar e entender e se auto-aceitar, porque muitos deles têm essa situação de se perceberem enquanto pessoas diferentes, eu tenho um problema, eu não sou autoestima baixa. Também, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito. E aí, depois a gente fala um pouco a família, enquanto essa estrutura que também, de alguma maneira, exclui essa pessoa, até tentando dar muita proteção, você acaba excluindo essa pessoa, você acaba atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa, você acaba frustrando essa pessoa cada vez mais. Né? Você trouxe essa questão, Ilana, muito pertinente. O João Lins fez um comentário aqui, mas a sociedade, entre aspas, é neurótica e teme a loucura. Como conscientizar? Né? Você trouxe essa questão de permitir a livre circulação dessas pessoas pela casa e também ali nos entornos e tal. De algum modo, você está trazendo até a resposta à pergunta dele, me corrija se eu estiver errado, tem de ver com o começo pela família, né? Da família entender o lugar que esse psicótico tem, ou tem que ter, né? E no entorno também, é no 1 a 1 também que a gente vai fazendo a diferença, né? Sobre essa conscientização, ou até melhor, sobre uma sensibilização das pessoas para a causa dos psicóticos inseridos na sociedade, né? Porque a cultura que nós tínhamos antes, assim, hospitalocêntrica dos manicômios, é socializar tirando da sociedade, quer dizer, não era socializar de fato. Foi exatamente o que a Adriana falou, que é marginalizar, né? E eu acho que essa ideia, recentemente a gente teve um passeio, né, uma saída com algumas pessoas da casa, e a gente foi num lugar, e aí quando a gestora desse lugar viu, falou assim, mas eles são tranquilos. Então, eu acho que a imagem que eles têm, assim, no imaginário da sociedade, é aquela coisa do manicômio, aquela coisa medieval, todo mundo preso, amarrado, gritando, babando, e não é isso, né? E a família, eu acho que, com medo dessa pessoa ser mais uma vez frustrada, mais uma vez ela ser colocada numa situação mais delicada, ela protege. E nessa proteção, ela priva essa pessoa de tantas oportunidades e a pessoa no final não sabe como lidar com isso. Não tem como, né? Ela não tem ferramenta, ela já tem uma ferramenta diferente, já é mais difícil, ela já tem uma percepção do mundo diferente. Então, ela é muito difícil, a família acaba cerceando, querendo ajudar. Isso um dos momentos, né? Uma hora é aquela família que quer ajudar, outra hora é a família que fala assim, de uma maneira inconsciente, né? Fulano é uma frustração para mim, para o pai, para a mãe, né? Eu fiz um planejamento, eu montei tudo para essa pessoa, eu queria que ele desse continuidade, eu queria que ele tivesse netos, ou desse continuidade à família, e ali ela está castrada, ela ficou frustrada ali, né? Porque ali interrompe.
Então, os pais têm que lidar com isso. E eles não têm apoio. E muitas vezes eles têm vergonha de falar dessa situação da família. Então, era muito comum essas pessoas ficarem mais isoladas ainda. Isso você pega. Qualquer pessoa isola, você acaba trazendo muita dificuldade para o social. Como é que essa pessoa lida com isso, né? Então, a gente tem essas funções aí. Na Rester, né, que é a residência assistida que a gente está falando, né, que a gente trabalha, enfim. Tá baixo. Tá baixo? Deixa eu tentar aumentar. Só aproxima um pouquinho o microfone do seu fone, Adriana, que acho que já ajuda. Melhorou? Aqui? Melhorou ou tá baixo ainda? Tá baixo? Melhorou? Não, tô falando que a Rester, né, que é a residência que a gente trabalha, enfim, que a Ilana idealizou, ela tem uma escuta humanizada, né? A ideia é essa, né? É que a família seja escutada, que cada caso seja visto como um caso, não é um padrão, né? É assim para todo mundo, a gente vê caso a caso, as demandas, as necessidades, né? São diferentes, né? Tem famílias que são atendidas, outras, enfim, não tem nem um formato, um contexto que condiz um atendimento. Então, a gente vai trabalhando cada um dos residentes, mas todos eles são ouvidos e são enxergados em suas demandas, né? Se não um desejo, se não é possível o desejo para psicose, mas as demandas, né? Então, do dia a dia, né? E é interessante porque os psicólogos, assim, os residentes da Rester, eles falam, eles pedem, eles tem um delírio às vezes acontecendo paralelo, mas tem também dados de realidade, né? Tem como ter uma sobremesa de morango, eu quero cortar o cabelo, enfim, tudo isso também gira, sabe? Também está ali no contexto. Você tocou nesse ponto, assim, se é que o desejo não é possível na psicose, são demandas, né? Como é que você pode explicar isso, assim, Adriana, para quem está nos ouvindo? Assim? Como é que é essa diferença aí, esse ponto de não haver desejo? Você sabia que, sem querer, o nosso inconsciente aqui falou, sabe por quê? O conto fala disso, né? A personagem do conto fala, eu não posso desejar. Não sei se você lembra, Joana. Não, lembro. Então, vamos fazer o seguinte, você lê o conto e depois responde a minha pergunta. Tá bom, a gente fala um pouco disso, vou tentar ler rápido, vocês já perceberam que se eu quiser, às vezes eu falo meio rápido, né? Às vezes eu dou uma acelerada, claro que eu consigo gerir hoje em dia, né? Gerenciar, mas se vocês quiserem eu ponho aqui uma rotação um pouquinho mais rápida para não demorar muito. Assim, fim de tarde é a Joana falando, né? Pensando. Fim de tarde e aquele crepúsculo de tirar o fôlego. Tudo vermelho e tudo acabando por hoje. Tantos pensamentos tristes, talvez amanhã tudo mude. Joana observa da sua janela o mundo acomodar-se na rua. Ela sorri. Hoje seus pensamentos estão menos confusos. Talvez o mundo paralelo não venha buscá-la. A noite, então, será só uma noite e o destino cuidará do resto. O quarto cheira a mofo. Os móveis antigos lembram histórias tristes. Só uma cama e um armário. Cortinas sem vida, de um marrom angustiante. E um espelho na parede em frente à cama. Ela vai até o espelho. Ela se olha nos olhos. Passa a mão pelos cabelos negros. Tateia o próprio rosto. Sente a pele. Se faz um carinho. Agora olha o seu corpo. Tira a roupa. Ela pensa. Parece um corpo emprestado. Corpo de outra. Gosta dos quadris estreitos, da carne firme, dos seios ainda frescos pela adolescência. Como ela é bonita, mas quem é ela mesmo? Fecha os olhos, faz força para manter o pensamento em ordem. Sou eu, é Joana. A mãe entra no quarto, põe a roupa lavada em cima da cama, vê Joana nua, olhando no espelho. Tenta digerir as lágrimas que lhe embaçam os olhos. Sai com a angústia e a culpa de quem tem uma filha que sai da realidade. Enlouquece. Fala com criaturas imaginárias, diagnosticada de esquizofrênica. Joana volta para a janela. Pensa no ódio que tem da mãe. Se tivesse outra mãe, talvez o mundo paralelo não a capturasse. Era um mundo só seu, onde ninguém podia entrar, onde os seres diferenciados lhe pareciam mais verdadeiros do que a realidade. Esse é um delírio de uma paciente, enfim, eu encaixei aqui no texto, né? Os seres diferenciados lhe pareciam mais verdadeiros que a realidade. Ela entendia que ninguém podia ver esse mundo dela, sabia que ela era diferente. A confusão dentro dela simplesmente a fazia ficar dias e dias a divagar, a voar, e não saber mais quem ela era.
Naquele momento, porém, ela ainda se encontra na lucidez esfumaçada que o remédio psiquiátrico proporciona e lembra da sua infância. A mãe chorando porque o pai as abandonara, depois culpando a filha. Lembra-se da vez que a mãe queimou o seu braço com um cigarro porque era dia de visita do pai e queria lhe mostrar como podia machucar a filha se ele não voltasse para casa. O pai nem ligou. Achou que havia sido sem querer, não acreditava que a mãe fosse tão louca. Ele a deixou à mercê daquela mulher. Havia também os dias que a mãe era tão boazinha, lhe dava beijos, lhe colocava uma roupa bonita e iam passear pela cidade. Tão confusa a mãe, e Joana não tinha mais ninguém no mundo. A dualidade, né? A confusão aí da psicose. Alguém grita na rua e depois o barulho de gargalhadas. Joana olha curiosa pela janela. Vê uma turma de jovens passando lá embaixo. Tão felizes, queria estar lá com eles. O mundo paralelo começa a aparecer em seus pensamentos. Eles a querem invadir, querem levá-la. Ela faz força. Não, ainda não. Me deixa ficar aqui só mais um pouco. Sabia do risco que era lembrar. Lembrar era confundir. Mas aquele fim de tarde a estava fascinando. Não queria sair da janela. Queria ficar quieta. Não fazer perguntas a si mesmo. Nem buscar respostas. Mas não conseguia. Queria achar um fio condutor para entender a dor. Aquilo tudo começou quando ela tinha 15 anos. E se apaixonara por Lucas. Ele era tão lindo quanto ela fora. E a paixão brotara, como se brota na adolescência. Limpa, proibida, com juras de amor eternos. Houve sonhos de amor, amor puro. Ela entregou-se a Lucas com a certeza que seria para sempre. E com aquele amor escondido veio a sensação de ser feliz. Pela primeira vez, ela fora feliz. A mãe descobriu, trancou-a dentro de casa, nem à escola podia ir, ficou a pão e água, enquanto a mãe a chamava de devassa, de puta, de estragada. Lucas se foi, junto com o final daquele verão, e logo se soube que ele estava de novo amor. Joana não suportou. O desespero e a dor da perda foram mais do que ela podia aguentar. Então surgiram as vozes que gritavam dentro da sua cabeça. Depois havia um mundo de gente conversando dentro dela. Lentamente, ela foi sendo arrastada para o mundo paralelo. Era um mundo tumultuado, mas era tão seguro lá. Às vezes, era até reconfortante. Aqueles amigos do mundo paralelo sabiam tudo sobre sua dor. E lá, ela ainda era uma menina amada. Depois vieram os choques, os psiquiatras, a medicação pesada. Sua vida virou um inferno. Ela ia e vinha do mundo paralelo. Nas suas voltas, sempre encontrava a mãe mudada, que agora estava zelosa, com um olhar de culpada, com um susto para sair da garganta a cada minuto, se tornar uma perfeita mãe de moça doida, dizia Joana. Joana pensava às vezes, minha mãe alimentou o monstro, mas não quer olhar nos olhos. As lembranças estavam se apagando dentro de Joana, enquanto a noite chegava. Agora só havia sensação de angústia. Era um buraco negro, tragando-a, rasgando seu peito. A dor era insuportável, porém sua velha conhecida. Achou melhor sair de perto da janela, vestir uma camisola e se deitar. O mundo é um dragão, ela sabia. E se não ficasse quietinha, iria devorá-la. Queria tanto poder ser livre, ir à praia, namorar, andar sozinha. Mas a mãe não deixaria, e ela própria tinha muito medo. A vida é uma serpente, vai devorar você, as vozes falavam. E foi diante dessa vida de medo que Joana decidiu partir. Partir é morrer. Morrer seria ser livre. Seria parar de sofrer pelo que não podia viver. Consultara seus amigos do mundo paralelo e todos concordaram com ela. Seria melhor assim. Naquele final de tarde vermelho, ela decidiu que chegara a hora. Joana esperou a mãe dormir e tão só, como sempre fora, sentiu-se preenchida por uma coragem sem dúvidas. Vozes gritavam dentro dela. Vai, faz logo, você vai ser livre, rápido, rápido. E assim, o banheiro imaculadamente limpo da mãe foi então manchado pelo sangue abundante, vermelho e louco de Joana. No chão, uma lâmina, e no espelho uma frase escrita com batom. Enfim, livre. A carta só foi descoberta uma semana depois. Dizia, a vida é difícil para todos, dizem, mas para mim é desesperadora. Não posso ver o sol, pois o sol é devorador. Não posso ver a lua, pois ela me leva a mundos obscuros. Não posso amar, o risco é grande demais. Não posso chorar, pois minhas lágrimas se tornam serpentes que querem me estrangular. Não há vida em mim, uso o que me resta de lucidez para morrer hoje. Porque hoje eu vi uma tarde vermelha. Sou um pássaro agonizando ao ser mutilado da sua razão de existir.
Para que serve um pássaro se não pode voar? Para que serve uma vida onde não se pode sonhar? O sonho para mim é passagem para o inferno, para confusão. Minha cabeça grita, o vazio é negro e me engole sempre. A morte me dará o benefício de um pouso tranquilo. Mesmo sem ter asas, irei pousar. É isso. Uau, excelente. Né? Muito bom. Parabéns, Então, Adriana. Esse conto é fantástico. Já me capturou em outro momento. É. Por isso eu pedi que compartilhasse aqui. Estou bem certo que capturou quem ouviu também. Esse conto, eu tentei botar assim, várias cenas, né? Várias cenas, várias falas, vários recortes de alguns psicóticos, né? Claro que uma das referências foi uma psicótica que tinha uma questão com a mãe, né? Tem uns que não é uma questão tão óbvia assim, quer dizer, não adianta a gente ficar botando uma regra de conduta, né? Eu também quero falar isso, né? Porque alguma mãe de psicótico pode estar escutando e pode pensar, então eu tenho culpa, ou é o pai, enfim, não. Esse é um conto específico que mostra a ausência de um pai e uma mãe com desejo sem ordem, né? Perdida, desejando de uma forma confusa. Né? Oi? Mas nasce uma criança e nasce uma mãe que é um ser culpado ao mesmo tempo. Sempre, né? Sempre. Quando a criança tem algum outro problema, alguma outra questão de culpa, então ela é latente. Sim, e a gente está falando de uma criança que, por algum motivo, uma série de fatores, algo não se organizou em algum momento, algo não foi possível de fazer uma organização e ela se estruturou, ela passou a se comunicar com o mundo dessa forma. Enfim, e aí temos uma cena. Agora, eu achei interessante alguns pontos. O desejo, né? O desejo para o psicótico é desestruturante, porque não tem essa mediação que a gente falou, né? Dessa inscrição do nome do pai que o Lacan fala, né? Como está fora cluído, o desejo engole, pode engolir e demanda, abre a porta, digamos assim, né? Dessa metáfora delirante substitutiva, né? Então, é sempre muito ameaçador, né? Por isso que cada vez que o psicótico está numa situação de conflito, né, muitas vezes vem as vozes, né, vem o delírio para tentar organizar. Outro ponto importante que eu acho no conto, né, é que ela ficava entre esses dois mundos, né, e a gente vê isso, sabe? A gente vê, tem psicóticos que respondem muito bem a medicamento. Hoje em dia tem medicamentos modernos, né? Que a Ilana até brinca que eu gosto muito, né? Tem Vega, né? Que é uma injeção, né? Que são 3 dias, 3 meses, hoje em dia de 1 a 3 meses, enfim, em que tem um efeito, né? Muito benéfico para o paciente psicótico esquizofrênico, enfim, tem vários, tem muita farmacologia, né? Moderna, mas que, enfim, faz um paliativo, né? Se esse psicótico consegue organizar terapeuticamente esse delírio opressor, né? A coisa anda, caminha, ele passa a poder ter uma vida, enfim, maior ou menor grau de liberdade. Só um minuto. Assim, eu acho que a parte toda dessa farmacologia toda, ela é muito importante. Ela ajuda a baixar essa psicose, essa angústia, esses delírios, né? Mas eu acho que o papel do psicólogo no consultório, ele é assim, essencial para ajudá-lo a organizar. Porque essas vozes, elas vêm tentando organizar, mas ele não tem essa estrutura para organizar isso, né? Então, quando esses fármacos fazem efeito, se você não tem alguém que te escute e que te ajude a trilhar um novo caminho, a entender essa... Não adianta, eu acho que essa coisa administrar. entre a psiquiatria e a psicologia, senão a gente fica numa casa cheia de pessoas dopadas que não conseguem elaborar. Então, essa elaboração, ela é feita dentro do consultório de psicologia. E tem um filme que eu me lembrei, né, agora, não sei se vocês já viram, eu acho que o Eduardo gosta de filmes, né, eu já vi você falar uma vez ou outra, Uma Mente Brilhante. Vocês lembram desse filme? Ele era tão inteligente, né? Ele ganhou um Nobel, enfim. Ele era tão inteligente que depois de um tempo ele começou a perceber os personagens que eram reais, né? Que ele conversava e na paranoia dele, enfim, ele era um agente, né? Enfim, que estava descobrindo algumas coisas. Não, agente, foi perseguido, estava...
ele começou a ver que aquilo ali era um delírio, né? Ele começou a perceber, a fazer essa gerência, né? A gerir, digamos assim, né? E na Hester, por exemplo, a gente tem um residente lá que é muito interessante, que é muito boa praça, muito simpático, e ele fala, eu acho que eu tô naquela minha desorganização, porque eu tô falando com a televisão, Adriana, veja só, eu tô achando que eles estão conversando comigo, eu tô naquele processo, né? Eu sei que às vezes eu acho que eu tô mesmo, mas você vê, ele conseguiu, dentro da estrutura psicótica, ter um mínimo de dúvida. Não vinha certeza, não precisou certeza do delírio. Ele falou, acho que estão falando comigo lá. Mas também quer saber? Nem importa se estão ou se não estão. Então isso é incrível, isso libera uma angústia, né? Um desespero, porque ele tem que controlar o que está aparecendo na televisão. Então é isso, a gente vai secretariando, acho que a palavra que Lacan usou é boa nesse sentido. E um outro ponto que eu acho é exatamente isso que a Ilana falou. Se você vê, se essa personagem do conto, se ela não tivesse presa nessa casa, com essa mãe adoecida, com essa mãe depressiva, né, sem ajuda, sem ter para onde pedir, talvez ela não tivesse morrido. Né? Se ela tivesse num outro contexto. Deixa eu falar um pouquinho de família. Na verdade, assim, a residência, isso, assim, a Adriana tem visto com a gente lá, a gente tem vivenciado muito isso, ela dá uma nova cara para a família. Você tem uma família que é culpada, né? Porque se sente culpada, que não sabe como lidar, que exige demais. E quando essa pessoa vai para a residência, e aí eu estou te falando que assim, 90% das pessoas quando vão para a residência não tem pai e mãe, tá? Vão para a residência porque está sob guarda dos irmãos, dos primos, e eles não têm como lidar com isso, têm suas próprias vidas. Mas tem gente que vai com pai e mãe, né? Então, assim, eles podem dividir isso, né? Isso passa, eles têm uma relação refrescada, eles conseguem dividir, eles conseguem falar, eles conseguem perceber que talvez essa seja uma possibilidade para essa pessoa se desenvolver de alguma maneira. Então, estou falando disso de um caso até específico, uma pessoa que escutava vozes demais, um dia falou, olha, eu já estou bom. Eu parei de escutar vozes. E na sequência, eu cheguei, ele estava muito angustiado, eu falei, o que foi? Eu parei de escutar e era tudo que eu tinha eram as vozes. Né? Então, assim, ele percebe que ele estava escutando vozes e ele fala isso. Ele fala, depois ele vem e coloca, eu não sei quando a voz é o meu pensamento e quando a voz é alguém que está falando espiritualmente. Ele vem tentando elaborar essa situação da voz. Então, essa coisa da família, outra situação que a gente tem é uma coisa muito delicada. Os pais faleceram e tinha um rapaz que vivia numa instituição. A partir do momento que ele vem para a Hester, que ele está num lugar acolhido, com uma qualidade de vida, com um bem viver, que a gente está escutando as demandas, que a gente está manejando tudo, as irmãs, que são irmãs só por parte de pai, começam a fazer um retorno e a voltar para a vida desse rapaz. Porque até então era muito difícil ir para lá e deixar numa instituição, né? Aquela coisa bem de instituição psiquiátrica, né? Quando ele vem para uma casa assistida, as irmãs passam a participar da vida dele. E ele fala, isso é um ganho na vida dele muito grande, né? Porque ele ficou sozinho, o pai e a mãe morreram, ele ficou sozinho com as irmãs que ele viu uma vez por ano. E agora ele está lá alguns meses, as irmãs vão 2 vezes por mês. Sabe? Isso traz muito conforto para ele. Então, a família, ela não perde em colocar, né? Porque as pessoas falam assim, eu vou botar lá, o que vão achar de mim? Vão deixar achar que é meu filho... Não, gente, a qualidade de vida para a família, para a pessoa e para essa relação, muitas vezes, né? É uma possibilidade de vínculo, né? De fazer laço, né? Não, Pode falar, Eduardo. Eu só ia dizer assim que a gente passou por essa coisa da medicação aí no assunto, assim. Acho que foi o mesmo, o João Lins aqui que perguntou também assim, se o sofrimento na psicose tem de ver assim, com as expectativas dos outros, dos neuróticos, né, que vêm de fora e tal. E assim, por vezes, né, tem algo que é real, né, e tem algo que é psíquico mesmo, né, no psicótico, assim, dessa coisa de que tem um outro gozando dele, né? E me parece que a medicação ela é muito útil quando ela faz essa função de barrar o gozo do outro,
né, que é excessivo, que está invadindo demais, né, e que por vezes não permite sequer se o sujeito está bem em análise para elaborar, né? Não, a medicação, sim, de uma determinada bem colocada, né, bem gerida, ela pode ser benéfica. Agora, eu já trabalhei em clínicas psiquiátricas maiores, né, ligadas ao SUS, muitas vezes o paciente fica embotado, né, totalmente contido, né, come, dorme e fica o que a gente chama mesmo, né, sem nenhuma referência de si mesmo, né. Ele anda, ele vira um autômato, né, quase um robô, né, por conta da medicação. Agora, eu queria falar uma coisa importante que vai nessa pergunta que você trouxe, Eduardo, é que a família, ela sem querer, ela convoca, porque ela sofre, né? Meu filho, não quero você assim, minha filha, não quero você assim. E cada vez que o psicótico tenta se organizar, mais ele se complica, né? Lacan até diz isso, né? Quanto mais, quer ver, Lacan diz assim, pode-se dizer que dentro do delírio, o sujeito nos parece, ao mesmo tempo, agente e paciente. O delírio é tanto mais sofrido por ele, quanto mais ele o organiza. Né? Então, assim, é uma tentativa de organização que gera muita angústia. Né? Que gera muita. E a família, né? O afeto, né? Tá lá. Né? Eles têm essa ligação, né? Da forma, às vezes, delirante, ou às vezes paranoide, ou às vezes reativa, né? Mas tem esse desejo do outro, né? Então, eu tenho aqui que eu separei alguma coisa que fala um pouquinho aqui sobre essa parte do outro. Vocês querem que eu traga aqui? Por favor. Tá? Já no começo do seu ensino, Lacan afirma a anterioridade e a preeminência do outro sobre o sujeito. Mesmo antes do nascimento de um filho, as relações entre seus genitores são organizadas pela palavra. Né? Elas se situam no mesmo quadro das leis da linguagem. As circunstâncias que presidiram o encontro do seu pai e da sua mãe, a sua própria história, já aconteceram, né? É uma constelação que antecede até mesmo a sua concepção. Né? Então, já uma história, o indivíduo ele vem nesse caldo de significantes, né? Como Lacan fala. Ou seja, algo fala dele de múltiplas maneiras. Ele é aguardado com esperança ou receio, ele se impõe ou é desejado, em que momento da vida dos pais ele chega, ele será dotado de um nome sobre o qual concordaram os pais, terá um sobrenome, enfim, haverá antes dele toda uma história de gerações. Lendas familiares, deveres, esperanças, claramente formulados. É nesse banho que é tudo menos indiferenciado que vai ser mergulhado o pequeno ser humano. E que ele terá que subjetivar, isto é, fazer a sua história e se achar aí, encontrar-se. Esse lugar onde se escreve o tesouro da linguagem, que se dirige ao outro. É o que Lacan denomina de lugar do outro. Muito mais do que servir à comunicação e à compreensão, a linguagem tem essencialmente por função criar uma identidade, identificar o sujeito. E é esse efeito de identificação que vai permitir incluí-lo na ordem simbólica, situando como mortal e sexuado. E para a criança, esse lugar do outro é inicialmente ocupado pela mãe, para que o indivíduo possa apropriar-se dos significantes que exercem a função de sujeito na ordem simbólica, é necessário haver a inclusão do significante da lei, que é o nome do pai, no outro. Lacan resume o Édipo freudiano através da fórmula da metáfora paterna, em que o nome do pai ele é incluído na mãe. Né? A mãe é que passa esse outro que, de alguma forma, tem que estar incluído, né, registrado nela, simbolizado nela. Lacan resume o Édipo freudiano através da fórmula da metáfora paterna, em que o nome do pai substitui o desejo da mãe, com o qual a criança se identificará como sendo seu objeto. Por algum tempo, né, no início, né, a criança está nesse lugar. Trata-se, então, da presença e ausência da mãe, representada pelo jogo até que Freud traz do Fordá, descrito por Freud em Além do Princípio do Prazer. O resultado, isso é um padrão, né, quando a coisa acontece dentro da neurose. Né? O resultado seria a inclusão do nome do pai no outro e esse acesso à significação fálica que vai permitir o sujeito dar significação aos seus significantes e situar-se, enfim, no laço social com o outro. Isso é o que não acontece na psicose.
Sim. Quer dizer, exatamente essa expectativa toda que a gente tinha falado ali de família, da família ter essa expectativa, da frustração de quando não é, dessa vergonha que a sociedade coloca, né? De tudo isso, que essa pessoa tem que lidar. Ela já nasce e não nasce com essa. Muita coisa, né? Muita coisa. É muita expectativa e muito menos ferramentas que ela tem para lidar com essa expectativa toda. E, assim, é interessante vocês trazerem essa questão assim mais teórica, né, sobre isso, até porque a gente está falando aqui de cotidiano, teoria e clínica, né? Porque tem uma colocação do Lacan sobre o desejo materno, e aí colocando aí, né, de novo com a preocupação de vocês, né, se tem alguma mãe assistindo, não se trata exatamente de um desejo de mãe, né, mas desse cuidador primário aí, que pode ser qualquer pessoa. Mas, qualquer enfim, pessoa. A colocação é que o desejo materno, ele diz algo como como um crocodilo em cuja boca vocês estão, né? E aí ele vai dizer que a qualquer momento essa bocarra pode ser fechada e devorar esse sujeito, porque é muita expectativa, né? É muito amor, mas muito devorar, né? E aí ele vai colocar o nome do pai, que é justamente do que a gente está falando, né? Como uma pedra que se põe aí para impedir que essa boca se feche, que devore esse sujeito totalmente, né? Assim, A função do pai, em algum momento, ou do pai ou do outro, pode ser um trabalho, pode ser alguma outra coisa, é barrar esse amor, esse desejo. Porque é um amor, assim, o que a gente está falando o tempo todo é que da ordem, é no amor, né? Não é numa intenção, é um amor tal, né? Em que essa bocarra, né? Essa boca enorme do jacaré, né? Que Lacan fala, né? É alguma coisa enorme, né? Quer dizer, é uma coisa grande, é uma boca muito grande, é um bicho que tem boca grande, né? Então o amor materno é grande, né? Então é uma proteção enorme. É uma proteção. Então, é um desejo de proteger. E a criança, em algum momento, ela pensa, eu estou fazendo esse outro ser feliz, né? Eu tô sendo aqui objeto de tampar o buraco desse outro, né? Então, essa figura do pai ou de outra pessoa, ou de outro interesse dessa mãe, né? É alguma coisa que media, né? Que para, que não deixa essa boca engolir, né? E isso a gente está falando aqui, está falando para profissionais, né? Mas enfim, mesmo um leigo que venha a escutar, né? É entender que é alguma coisa que acontece ali naqueles laços, naquela novela familiar, né? E tem as histórias passadas, por exemplo, quantas vezes eu escuto no consultório de o meu primo era psicótico, o meu irmão é autista, então esse medo também fica nessa bocarra e fica uma super proteção, enfim. É uma questão de entendimento ali, né? É algo ali que escapa, algo que forma, né? E que não tem culpa, não tem culpados, né? Alguma coisa que se configurou daquela forma, né? E não aconteceu alguma determinada inclusão do significante. Eu vou até trazer aqui um pouquinho, né? A Adriana falou um pouco de lei, falou um pouco dessa regra, falou desse amor, dessa proteção, que existe essa expectativa, tudo isso, né? E a regra, ela é muito importante. Ela não pode ser opressora, né? Ela não tem como ser opressora, porque a gente entende que essa pessoa tem delírios, tem demandas, a gente tenta entender cada um deles, mas assim, então dentro de uma residência terapêutica não tem esse julgamento. Você tem a liberdade de ser diferente. Ok, ser diferente, tudo bem. Então a gente vai levar a sua questão, a questão do outro, a gente vai ouvir todos eles, a gente vai tentar atender dentro do possível a cada um deles. Obviamente, nem sempre a gente consegue atender tudo, mas dentro do que é possível, a gente vai tentar atender essas demandas. E aí tem essa permissão de ser diferente, né? Tem alguém que perguntou se a questão do desespero permite a crença da cura. Não é que permita a crença da cura, mas quando você se permite ser diferente, eu sou diferente, aquelas expectativas todas que tem, assim, você pega aquilo e fala assim, olha, é quase um grito de liberdade, sabe? Eu sou diferente. Então, assim, outro dia eu estava na casa, eu estava toda atrapalhada, eu falei assim, eu estou enlouquecendo, né? Sabe como você... Jeito de falar. E aí, um dos residentes virou para mim assim, não... Quem tem esquizofrenia paranoide aqui sou eu. Não, você não. Você tem... Tudo bem você ter o que você tiver, o diagnóstico que for. E você vai ser aceita assim e a gente vai trabalhar com você assim. E isso dá
não é a criança da cura, mas dá a possibilidade dessa pessoa elaborar melhor, se entender melhor e ter uma vida funcional, sabe, ter um bem viver, uma qualidade de vida melhor, né? A gente está falando de casos, lá a gente atende desde depressão, um neurótico muito grave, psicótico, tem pessoas com transtornos de espectro autista. Então, são universos muito diferentes, né? E claro que a adaptação de cada um deles é diferente, de cada um é muito diferente. Mas as pessoas se entendem como libertas para serem diferentes e o respeito que tem que ter pelo outro, sabe? É muito gratificante você ver que a pessoa consegue respirar. Porque aquilo do conto que a Adriana falou no final, quando a menina se mata, né? E aí a gente vai falar que o Brasil é o 4º país em número de suicídios, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos, né? O que é muita coisa. Não conseguir lidar, é uma dor tão grande, é um sofrimento tão grande que você não tem como. Então ela quis estar livre, ela queria pousar tranquilamente, né? E você cada vez. Ela tinha a mãe que olhava para ela zelosa, culpada, sabe? Todas essas figuras que a Adriana traz no corpo dela, você percebe isso, que quando você consegue liberar essa culpa, ok, você não teve, você não chegou lá nas expectativas do teu pai, mas ele continua te amando assim mesmo, e ok você ser assim, nossa, isso dá uma sensação para essa pessoa que ela consegue voltar à vida. Ela destrava, sabe? É como se um mecanismo que se destrava. E isso a gente vê muito no consultório, né? Pós-consulta. É importante falar também, eu acho, que não existe, né? Para a psicanálise não existe uma cura, né? Você é um psicótico, você vai estar curado de uma estrutura. Não. Algo foi organizado dessa forma psiquicamente, né? Você se comunica a sua estrutura com essa estrutura de linguagem para Lacan, né? Como você se comunica com o mundo é de uma forma psicótica, neurótica ou perversa, e aí é a forma que você se relaciona com o outro, com o desejo, enfim, tudo vai ficar referido, né, a essa primeira estruturação ali no Édipo, enfim, e nessas relações, no entendimento de mundo. A gente não pode esquecer que o ser humano nasce muito regredido, né? O bebê, se você deixa um bebê no canto, ele morre, ele só vive pelo outro, né? É o outro que deseja e faz ele viver. O pintinho não, você nasce um pintinho, ele já está procurando comida, já está se virando, né? O cavalo, né? Tem uns cavalos que a gente vê em filme, né? Que já nasce ali, já está tentando andar, né? Enfim, tem bichos que já são... Especialmente a tartaruga. O exemplo que eu sempre uso em sala de aula, que nem vê a mãe. A mãe põe o ovo ali e vai embora. Vai embora e nem vê. Essa alienação inicial do humano é fundamental, né? Assim, foi por isso que eu introduzi essa questão do Lacan com o desejo da mãe como uma boca de crocodilo, assim, porque tem uma coisa de capturar que é importante no começo, mas o que ele introduz assim, de interessante também é essa coisa do nome do pai, como essa coisa que vem para impedir que essa bocarra devore o sujeito. Quer dizer, que não seja só alienação, que não seja só captura, que não seja só, nos termos que a gente está usando aqui, expectativa do outro, né? Assim, a devorar esse sujeito, né? Que ele possa, né, se livrar um pouco dessa alienação, dessa demanda, desse desejo do outro, para demandar também, né? Porque você continua tendo as mesmas angústias que a neurose tem, né? O paciente neurótico chega no teu consultório, ele fala do pai, fala da mãe, fala da frustração, das demandas. O psicótico, de uma forma psicótica, também está falando isso. O problema é que quando a angústia cresce a um nível tal, ele constrói um delírio para dar conta daquela desorganização. Então, eu tenho uma coisa que eu queria falar. Em seu artigo Neurose e Psicose, Freud diz que o delírio se encontra aplicado como um remendo no lugar em que originalmente apareceu uma fenda na relação do sujeito com o outro, com o mundo externo. Né? Então, assim, o que Lacan vai falar de uma metáfora substitutiva delirante é mais ou menos isso. Não vai ser construído depois. Você usa o delírio para entrar naquilo que você não sabe sobre o outro, né? Que você não suporta, que você não sabe, que você não responde. Então, a foraclusão do nome do pai na psicose põe em causa toda a cadeia de significantes, que assume, então, uma independência e se põe a falar. A revelia do sujeito. Né? É como se você tentasse organizar e, de repente, o delírio toma conta da cena. Você já fica à mercê dele. E é esse o nosso trabalho
né, como analista com a psicose. É você não deixar o delírio tomar esse indivíduo, né? Oprimir, gerenciar e deixar ele totalmente alienado do mundo, né? Do outro, né? Agora, Então, uma pergunta, assim, acho que a Ilana pode, de repente, nos responder pela sua prática, né, de anos aí com a residência terapêutica. Como é que é, Ilana, quando esse paciente já está nessas condições que a Adriana está citando, assim, bem alienado, bem, né, alheio ao mundo, né, e aí ele é inserido numa residência terapêutica, acredito que muitas vezes até vindo de uma estrutura manicomial, de repente, e aí quando ele chega, como é que é assim, esse trabalho prático, cotidiano, né, de a gente só tem um residente, a gente só tem uma residente assim. Na Hester não tem residente. Todos os residentes são muito ativos, falam, tem números, né, preservados, mas tem uma assim, né, Ilana? Bem, sim. A gente, quer dizer, tem essa bem assim, na outra residência também tinha, mas você tem é raro. Você tem dois cenários. Você tem esse desenho que já vem acostumado numa instituição, então ele consegue lidar com a residência terapêutica de uma forma melhor, uma vez que é um mundo melhor para ele, saiu daquela instituição manicomial, né, que a gente tinha... Ou no quarto de casa, né? Ou tá preso no quarto. Às vezes, assim, aquele quarto opressor também, aquele quarto em casa que não saía, né? A gente tem isso também. E a gente tem essa que é muito delirante, que escuta muitas vozes, que ela não consegue. E essa adaptação é uma adaptação mais difícil para ela e para os outros residentes, né? Os outros residentes que tentam interagir também, chega nesse momento, aí você tem assim, eles não conseguem interagir ou muitas vezes eles ficam com medo de ficarem iguais a ela. Então, quando eles chegam, eles ficam com medo daquele... Como a Adriana fala assim, de colar, né? Do rótulo, de todo mundo achar que eu estou na mesma casa, será que eu vou ficar igual? Ou será que as pessoas me percebem igual a essa pessoa? Agora, assim, a gente faz esse trabalho com ele de maneira que a gente é tão humanizado, é tão individualizado, que eles, em algum momento eles percebem que não, ela tem as questões dele, o outro tem as questões dele, e as minhas também estão sendo atendidas. Sim. Então, embora todos morem ali no mesmo espaço, né, na mesma casa, com seus quartos, em lugares diferentes, a gente tenta dar suportes e estímulos diferentes, né? Então, a mesma oficina, né? Uma oficina de teatro, ou uma oficina de hidroterapia, ou de... Eu acho importante, Ilana, você falar que na residência tem hidroginástica, tem teatro, tem arte, enfim, tem trabalho em grupo, tem análise individual. Uma oficina que foi muito... trouxe isso muito além do teatro, né? Porque a ginástica e a hidroterapia, elas trazem muito esse lado mais físico, né? De preservação desses skills mais físicos. Mas a horta, né? E quando a gente fala de horta, a gente está falando de responsabilidade com o outro, né? Você tem que cuidar daquela planta, de cuidado com aquela planta, de autocuidado, né? E aí você consegue entender que você está plantando uma pimenta e o outro está plantando, eu nem lembro o que eles plantaram, a hora Pronobis, um negócio, que tem tempos diferentes, e aí a gente, a partir disso, numa conversa mais informal possível, a gente vai conversando, poxa, a tua brotou, a minha não, cada um tem um tempo, e eles mesmos percebem isso, sabe? No final, assim, por mais diferentes que eles sejam, eles são meio que uma família, sabe? Eles brigam de vez em quando, e se eu for brigar com alguém, eu falo, não, eu ter falado assim com o fulano, como é que você fez isso? Poxa, você não entende que ele estava ali num momento diferente? Várias vezes eles fazem essa... Né? Então eu brinco assim, que tem regras, mas não tem julgamento. Cada um tem o seu normal e é o que a gente espera dessas pessoas, né? Que a gente entende que essas pessoas podem chegar, o melhor que elas podem estar. Né? Na Hester, né, tem, enfim, os cuidadores, né? Full time, um grupo de cuidadores que também está sempre presente. Tem quartos individuais e tem quartos triplos. E é interessante, assim, para a gente trazer isso, que outro dia eu estava atendendo um dos pacientes e ele falou assim: olha, o meu colega falou que eu roubei uma blusa dele. Adriana, eu posso ser louco, mas eu não sou ladrão. Eu tenho ética. Eu achei muito engraçado, assim, porque você vê que tem um tanto preservado, assim. Eu sei que eu sou louco, às vezes eu falo com Deus, mas eu não sou ladrão. Eu jamais vou roubar uma camisa do outro,
né? Então, assim, é interessante isso, assim, porque é isso que é uma possibilidade de fala, né, da sua forma ali, do que você consegue, né, gerir. Esse paciente, às vezes, por exemplo, só come alimento branco para se purificar. Então, assim, tem todo um delírio, sim, de um lado, né, mas tem outro que fala, não sou ladrão, isso eu não sou, não admito, eu sou ético, né? E outra coisa, não sei, acho que está na hora para concluir, mas que eu acho importante, é o que você está falando da bocarra que Lacan traz, né? Ele diz também, no caso Schweber, né, ele nos traz a formulação de que o delírio é uma tentativa de cura, como a gente já falou, e é um trabalho de significação elaborado pelo sujeito para pacificar o gozo do outro e restaurar para si alguma identidade. Porque é exatamente isso, o psicótico sente sem defesa em relação ao outro, o outro o invade, né? É isso que eu acho que o Eduardo trouxe como pergunta, né? Essa invasão do outro, né? Sem mediação. E num trabalho terapêutico, e acho que a residência também entra nisso, né? Você faz uma suplência, né? De alguma forma ali, que ajuda esse psicótico a um melhor viver, né? Um bem viver dentro da estrutura dele. Tem uma coisa que você trouxe assim, no início, que essa coisa da dúvida não estar tão presente na psicose, né? Assim, a dúvida é um benefício da neurose, né? E aí, assim, parece que isso tem um impacto direto também na clínica da psicose, né? Quando a gente tem, né, uma posição do neurótico para o analista, que é uma posição de vê-lo como um sujeito suposto saber. Né? Há uma suposição, a suposição é da ordem de uma dúvida, né? É o que sustenta o lugar do analista para o neurótico. No caso da psicose, parece que o que a gente tem é uma atribuição de saber, né? Ele tem certeza que o analista sabe. Aí a questão tem um desafio aí, né? De não entrar num lugar de que é mais um outro mas tem que um goza outro desse lugar, sujeito, mas né? tem um outro lugar, Eduardo, eu até já falei isso numa aula que eu dei. É um lugar do saber, né? De um saber, mas é um saber. Eles falam para mim assim, Adriana, você é o lugar da ciência. Porque, assim, eles estão interessados em saber sobre ele. Tanto quanto o neurótico coloca um lugar de suposto saber no analista. Você tem um lugar do saber, que alguns deles falam da ciência, né? Mas é interessante, porque a transferência, né, teoricamente, né, a erotomaníaca, né, que seria do psicótico, né, que é tudo em relação ao analista, né? Eu já tive um paciente que ficava debaixo do prédio do meu consultório, paciente particular, esperando eu sair para eu não morrer, para eu sair, não ser assaltada, porque eu tenho que estar ali na próxima consulta, né? Porque senão ele morria junto, né? Se ele não tivesse ali um lugar para falar, enfim, do delírio dele. Mas eu acho que você tem razão. Quando você diz, não é um lugar de um suposto saber, é um lugar de um saber, mas ele suportar que é um saber que não que não vai ver nele, não tem um desejo seu de analista de saber sobre ele. Ele pode te colocar na certeza, mas você não está querendo isso, né? Você não vai engoli-lo, você não vai demandar, né? Você vai aceitar escutá-lo. O mundo dele, a história dele, está tudo bem. Está falando com Deus? Está tudo bem. A gente não vai colocar o seu desejo de saber sobre ele, né? Porque isso sim seria muito ameaçador. Perfeito. Para a gente fazer as considerações finais, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, qual é a importância dessa aliança de uma residência terapêutica com a psicanálise? Total. Me responde. Total. A gente percebe nitidamente, né? Porque na residência terapêutica eu só tenho aquelas pessoas que são mais graves mesmo. Aquelas pessoas que você não vê em consultório, né? Porque são pessoas que, como foi colocado no início, estão à margem, são as pessoas que não conseguem se autogerir, que estão institucionalizadas de alguma maneira, e que, enquanto tem pai e mãe normalmente dão conta, né? Que é aquele 90% que eu falei. Mas quando vai para casa do irmão, a cunhada não quer, o primo diz, não é para mim. Então, são aquelas pessoas que não têm como ficar em casa, não têm como se ressocializar de uma maneira normal, voltar. Né? Então, é esse o público que está na casa. E aí, esse público, quando ele chega para a gente, com todas as queixas da família, com todo o histórico, que a gente faz aquela primeira anamnese, que a gente vem acompanhando e vem vendo a diferença que faz, não vou nem dizer assim, um mês depois da consulta.
sabe? 1 mês de consulta é uma pessoa completamente diferente. Eles conseguem, a gente não aposta, né? A gente tem essa coisa de não apostar que eles vão melhorar. E eles acabam, eles mesmos, elaborando os seus delírios, elaborando as suas demandas, tentando entender deles. Eles sabem que eles são diferentes. Eles têm isso com eles. Eu sou diferente, por que que eu sou diferente? E o público da Ilana são os residentes muito cultos, né? Tem médico, professora, né? E a gente tem o presidente Schreiber, né? Que era o presidente de enfim, de um jurídico, né? Enfim, lá da Assembleia. Então, são residentes que tiveram um surto psicótico, né? Muitos, assim, na adolescência ou pós, já tendo construído uma vida profissional, e eles conseguem, enfim, verbalizam, têm uma intelectualidade, né? Muitos deles. Né, Ilana? Desculpa te interromper, eu queria te falar desses seus, né? Desse público que chega até você. A gente tem uma pessoa lá que era controlador do voo, né? E que escuta vozes. E aí eu falava assim, e como é que era isso? Meu avô sempre me ajudou na torre de controle, sabe? E a gente... Que bom! Né, a gente nunca mais vamos igual, sabe? Mas... e ele sabe, ele fala, não, eu escuto essa voz desde tanto, e quando não está escutando essa voz, e ele fala, olha, essa voz sumiu, o que eu faço para ela voltar? Agora eu sei que é uma voz, agora eu sei que eu tenho um problema. Né? Ele consegue elaborar e ter uma qualidade de vida boa. Eu acho que é isso que a gente busca, essa melhoria não só melhoria para eles, mas uma conscientização social também, sabe? Que essas pessoas podem estar na sociedade. Nessa aliança aí que vocês estão apresentando da psicanálise com a residência terapêutica, parece que tem um objetivo em comum, que é um bem-estar, né, para esses psicóticos, né? Uma vinculação de um laço social, né, uma inserção social de verdade, né, que nada tem de ver com as instituições totais do que faziam, né, assim, e assim, admirável o trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho, por essa aliança bonita aí, né. E eu quero agradecer muito a vocês, né, por ter compartilhado um pouquinho assim com a gente desse trabalho tão bonito e tão importante, porque precisamos falar sobre psicose, né? Quero agradecer muito a Ilana, muito a Adriana por toda a contribuição, foi rico demais. Agradecer a quem ficou com a gente aí do começo ao fim, especialmente ao João Lins, ao Luciano Freitas pelas perguntas enviadas. E dizer que a gente tem aí as portas abertas para vocês, tá, Adriana e Ilana, para quando desejarem voltar a falar um pouco mais sobre psicose ou o que mais desejarem, tá? A SPO está de portas abertas, a sociedade somos nós. Aí, muito obrigada. Muito obrigada, Eduardo. Foi ótimo, muito obrigada. E parabéns aí pelo teu trabalho, tá acontecendo. Obrigado. Vocês fazem parte disso. Obrigado, viu? Então, boa noite para vocês. Um beijo para vocês, beijo para quem ficou com a gente aí também até o final. E até a próxima. Até a próxima. Obrigadão. Tchau.